Olá, nós vamos falar de produtividade. A produtividade, ela está associada a um bom processo de fabricação e montagem. E um bom processo de fabricação e montagem, ele é associado a maior lucro, melhor entrega, rapidez e eficiência nesse processo. E todos ganham. E o seu cliente, ele vai querer fazer de novo com você. Principalmente, ele vai falar de você. Ele vai falar para os amigos, ele vai indicar você. Porque o cliente satisfeito, ele propaga. Do mesmo jeito, ele propaga se não estiver satisfeito. Porém, quando ele não está satisfeito, ele propaga 10 vezes mais. E você não precisa ficar, ai meu Deus, e como é que eu faço? Você precisa organizar os seus processos, você precisa dinamizar a sua produção. E para você ter maiores resultados, eu vou fazer um comparativo aqui para que você entenda. A sua obra, o seu projeto de estrutura metálica, ele é um míssil teleguiado. E um míssil teleguiado, ele tem uma função, ele tem um objetivo. É você sair de um ponto até outro ponto. A questão é que para você sair do ponto A ao ponto B, você precisa lançar esse míssil. E para você ir do ponto A ao ponto B, existe o caminho mais curto, que é essa linha tracejada. Porém, na prática, não é assim que funciona. A obra, quando você começa, que você dispara aqui o seu míssil até o ponto B, ele sai em outro sentido. E aí você percebe que está fora do prumo e você ajusta. Mas aí você ajustou demais e ele veio para cá. E esse míssil, ele vai se mexendo, ele vai mudando essa rota até chegar lá. E tá tudo bem, porque toda obra é assim. E imagine que isso acontece sempre. Você está entregando e você está saindo do ponto A até o ponto B e tá tudo bem. Só que existem outras variáveis que podem melhorar esse processo. E uma delas é o ponto C, gente. Ah, mas o ponto C não faz parte do caminho. Mas o ponto C, ele é o combustível da obra. E quem é o combustível da obra? A verba, o dinheiro. Quando você vai fazer uma obra, você tem um orçamento. E aí, nesse orçamento, você vai ter a meta de cumprir esse orçamento, gastar menos ou passar um pouco mais, enfim. Mas você estabelece uma regra, você estabelece um critério para utilizar esse orçamento. E isso parte desde o seu cliente que te contratou, desde o dono daquela obra, a pessoa que necessita daquele serviço, daquela construção. Ele tem uma verba e geralmente ela estoura, e é natural que ela estoure, porque você não planejou muito no início, ou você não observou algumas coisas. E para você manter essa verba dentro desse patamar, desse padrão, você precisa evitar os sangramentos. E aí, quando você parte do ponto A para o ponto B, você traça essa rota e você faz o caminho. O seu combustível, exatamente como num carro, se você ficar dando rodeios, ele vai acabar. Então você precisa tomar medidas para acabar com esse desperdício de combustível. E as medidas eu chamo de ajustes ou plugins, por exemplo. Aqui você precisa começar a ajustar. E uma vez que você lança o seu míssil, ele já está aqui. Quando você percebe o primeiro desvio de rota, você não consegue mais ajustar aqui. Você já gastou um pouquinho de combustível a mais do que o que você queria. Mas aí você faz o primeiro ajuste. E quem é esse primeiro plugin? Eu chamo de briefing. Ah, mas é em inglês. O briefing, gente, é um resumo. Quando você tem um resumo do seu objetivo, você começa a acertar. Tudo bem, eu dei um resumo aqui. Qual é o resumo aqui dessa trajetória? Você tem um míssil que precisa ir do ponto A para o ponto B, e agora eu dei mais uma variável que é utilizando menos combustível. Então, você resumiu o seu objetivo. Você fez um briefing. E o briefing, ele não anda sozinho. Um que eu acho essencial para melhorar isso aqui são indicadores. E o que são indicadores? São dados, são números, são estatísticas criadas por você de acordo com a sua trajetória. Vamos dar um exemplo. Como eu sei que eu vou do ponto A ao ponto B gastando menos combustível, como é que eu faço para gastar menos combustível? Eu melhoro a rota e eu uso os meus indicadores que eu tracei para que eu diminua menos combustível. Como, por exemplo, se o carro faz 10 km por litro,
cada litro ele roda 10 km, eu já tenho um indicador. Eu tenho que diminuir as curvas, diminuir os desvios para eu rodar menos quilômetro e, consequentemente, consumir menos litros de combustível. Então aqui eu já estou usando o primeiro indicador, que é traçar uma rota em que eu possa diminuir esse gasto de combustível. Então, eu briefei, eu disse qual era o resumo. Em cima do resumo, eu identifiquei um indicador que poderia me ajudar a ter a resposta para diminuir isso. E aí você vai ajustando em cada ponto, trazendo o seu míssil para a rota que você precisa. E aqui tem mais outro indicador muito importante, que ele aparece na obra. Eu vou chamar ele de D, vou até colocar ele aqui. E quem é esse indicador? É um cara que deixa a gente desesperado às vezes, ou deixa a gente tranquilo. É o tempo. Então agora, você sabe que no seu briefing, no seu resumo, o objetivo de você lançar um míssil do ponto A ao ponto B, utilizando menos combustível, com o menor tempo possível, ou seja, deu uma pimentinha aí, né? Então, com menos tempo. E como é que você faz para ter menos tempo? Determinar melhor a rota, ou seja, ajustando ao longo do caminho essa rota, você vai diminuir o percurso, você vai gastar menos combustível e provavelmente você vai gastar menos tempo. Porém, pessoal, se você fizer esse briefing, esse resumo, esse exercício de entender o caminho e você aplicar esse briefing aqui, faz o briefing, identifica quais os indicadores vão fazer aquele resumo ser feito na prática, você já sai daqui sabendo a menor rota, sabendo onde você vai acelerar, onde você vai frear, onde você vai chegar no seu objetivo. E aqui você determina o ponto de partida. Gente, a parte mais importante da obra é o planejamento, é a fase de projeto, é a fase onde você determina qual material você vai utilizar, qual técnica construtiva você vai utilizar, qual a forma de transporte, qual a forma de acabamento. Você vai observar na obra como você consegue entrar, como você consegue sair, como você consegue se movimentar, qual é a fotografia real do seu negócio, qual é a fotografia real da obra. Você precisa entender como o seu pessoal consegue aplicar isso mais rápido usando as ferramentas que eles têm. Tudo está no planejamento. Quando você planeja, porque uma vez que você lança o míssil, ele está aqui, ó, gastando combustível. Ligou o motor, você já está gastando combustível. O tempo começa a contar. Toda obra deveria ser contada de trás para frente. Contagem regressiva. Aí eu tenho 10 dias de obra. Amanhã você tem 9, depois de amanhã você tem 8, depois de amanhã você tem 7. Porque isso lhe dá o senso de urgência. E geralmente, nós construtores, a gente pensa: ah, eu tenho 10 dias de obra. Quando você chega no meio, poxa, eu só tenho 5. Ah, mas eu tenho mais 5 dias para arrumar isso. E você vai arrumar no último dia. E tá tudo bem, porque geralmente o cliente não reclama. E esse é o pior, porque ele não reclama e não faz mais com você. E você acha que tá tudo bem, que eu entreguei a estrutura, às vezes tá boa, qualidade boa, foi entregue tudo perfeito, mas você pecou aí no tempo. Você não ajustou ao longo do caminho. E isso aqui é um parâmetro para você seguir, porque se você perceber que você vai ficar sem combustível ou que você vai aumentar esse tempo causando um prejuízo ou para o cliente ou para o próximo construtor que vai entrar, por exemplo, você faz a estrutura metálica, o cara vai fazer as paredes e a pintura, a ambientação, a parte interna. Quando você atrasa aqui, você atrasa uma sequência, então você vai chatear o seu cliente. E se você vê que não tem jeito, você vai atrasar, quando você está observando, você se antecipa, você brifa isso, através de indicadores, você consegue alertar. Seu fulano, eu vou atrasar um pouquinho aqui, mas aí você já apresenta para ele o plano B. Ó, eu vou atrasar aqui, eu vou demorar um pouquinho aqui, mas em compensação, os outros atrasos eu vou compensar fazendo tal atividade. Puxa a atividade do final para o início e você vai compensando para que quando chegue no final do seu percurso, você até gaste mais um pouquinho, porque aí a ineficiência foi sua. Mas você não comprometa isso aqui. O tempo, porque alguém precisa que você termine no menor tempo possível com a maior qualidade possível, porque a obra é uma sequência. Tem várias peças ali naquele jogo, aquele quebra-cabeças. E você não pode ser a peça que vai atrasar tudo ou que vai embaralhar tudo. Você precisa ter eficiência. E só assim você consegue melhorar o seu resultado. E quando você melhora a entrega, quando você melhora o seu resultado em se tratando de fabricação e montagem de processos de construção, consequentemente,
você melhora o seu lucro, você melhora o retorno, os clientes te procuram, as pessoas enxergam em você um construtor responsável, comprometido com as suas obrigações. Esse é o resultado do planejamento e da produtividade na sua obra construtiva. Valeu!